E uma certa vez passou pela minha mente aparar as pontas do meu cabelo. Apenas na minha mente, somente o Senhor Jesus contemplava o meu pensamento. E nós sabemos que o inimigo das nossas almas não tem poder de ler a nossa mente. Irmãos, quando foi à noite eu tive um sonho. Eu chegava na cabeleireira e aquela cabeleireira, ela cortava meu cabelo bem curtinho, igual de um homem, igual de um varão. Irmãos, e eu contendia com ela dizendo: o que você fez com meu cabelo? Pedi para você aparar as pontas e você cortou meu cabelo bem curto, igual de um homem. E aquela mulher dizia: não, eu não fiz isso, eu apenas aparei a ponta como você me pediu. Irmãos, e aí o céu se abria como de um estrondo, uma grande voz muito forte, no meio de como se fosse um trovão, e dizia assim: não, para mim o pecado é o mesmo, né? Você cortando, aparando as pontas, ou você cortando igual de um varão, irmãos. Então, eu entendi que nem aparar as pontas podemos aparar, né? Como diz em Coríntios, capítulo 7, os versículos a seguir, que diz que o cabelo da serva do Senhor é o próprio véu, irmãos, né? E que é pecado nós cortarmos o nosso cabelo porque é sinal de poderio. E os varões, é pecado deixar os cabelos crescidos, tem que estar com os cabelos bem cortados, que também é falta de reverência. Então, irmãos, tudo está na palavra. E a partir daí, eu temi ao Senhor e sei que nós, servas de Deus, não podemos cortar o nosso cabelo. Amém? A outra visão, irmãos, que eu tive é que na minha conversão eu usava um pozinho de rosto da Natura, porque eu tinha sardas e eu queria disfarçar as sardas que eu tinha no meu rosto, e usava um brilho labial, incolor, porém ele era muito brilhoso. Irmãos, quando foi à noite eu tive uma visão. Entrava um demônio, era a pombagira. Ela usava um salto bem alto, irmãos, bem fino, bem alto, uma calça jeans com lycra, um cabelo loiro bem pranchado, uma blusinha de alcinha, e ela se inclinava bem sensual na minha penteadeira, e usava o meu pó de rosto, irmãos, usava o meu pó de rosto, e usava aquele brilho labial, e eu não conseguia expulsar aquele demônio, né? Eu não conseguia, mesmo sendo nova convertida, mas eu já tinha autoridade do Senhor, porque eu orava, eu buscava, tudo que eu tinha dúvida, eu não blasfemava, eu ia orar para mim, que Deus mostrasse para mim, irmãos. E ali, eu não conseguia expulsar aquele demônio. E aí na segunda vez, né, porque eu acordava, não conseguia expulsar o demônio, eu voltava a dormir, ela vinha de novo, usando as minhas coisas, então eu dizia para ela: por que você está usando o que é meu e por que você não sai? E aquele demônio, irmãos, ela dizia desta forma: eu não vou sair porque é você que está usando o que é meu, este pó de rosto é meu e este brilho labial também é meu. Irmãos, e quando eu acordei, eu tive que jogar tudo fora, porque aquilo que não serve para mim, não serve para você. Irmãos, o que você sabe que não é de Deus, você não pode dar para outra pessoa, você tem que desfazer daquilo. Então, irmãos, eu joguei fora aquele pó de rosto e joguei fora aquele brilho labial. Amém? Então, nós sabemos que maquiagem não é de serva de Deus. Eu tinha essa dúvida e o Senhor mostrou para mim, porque eu pedi para Ele me mostrar. Amém? Então, toda vez que você tiver dúvida sobre a doutrina, que muitos dizem que é usos e costumes, que é religiosidade, você vá para o seu joelho, vá para a oração, para o jejum, principalmente, irmãos, nas madrugadas, que é onde o Senhor, Ele se revela muito mais para nós, como diz aqui, no versículo 14 do Salmo 25. O segredo do Senhor era para que os temem, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Amém? Então, irmão, serva de Deus não usa maquiagem, porque não é costumes de serva de Deus, mas sim da pombagira. Irmãos, continuando aqui no meu testemunho, uma outra visão que o Senhor me mostrou a respeito de como nós devemos nos portar dentro da casa de Deus. Irmãos, eu vi uma igreja, eu vi os irmãos sentados nos bancos, os irmãos com os braços estendidos, perna cruzada, as irmãs também de perna cruzada, crianças comendo dentro da igreja salgadinho, pessoas andando descalço, irmãs mascando chiclete. Irmãos, estava uma nuvem negra sobre aquela igreja. E uma voz dizia: minha serva, você está vendo? Não é dessa forma que as minhas filhas têm que se sentar em minha casa ou em qualquer lugar. Não devem cruzar as pernas. Aí mostravam uma outra jovem sentada com as perninhas juntinhas, irmãos, uma do lado da outra sem estar cruzadas. E ele dizia assim ao lado dos irmãos: e os meus servos não estão na casa deles, aqui é a minha casa, casa de oração. Irmãos, e aqueles irmãos com braços abertos de qualquer jeito.
Então nós temos que ter reverência na casa de Deus. E ele dizia, guarda o teu pé quando entrares na minha casa, não é para comer na casa de Deus, não é para ficar andando descalço, irmãos, nós temos que ter respeito, reverência, segure suas crianças para não ficar comendo na hora do culto, irmãos, né, como em casa, como após o culto, irmãos, né, vamos ter reverência, porque o Senhor, ele se agrada, amém? Então o Senhor também mostrou isso. Irmãos, e por último, uma visão, por último não tem mais dois, mas irmãos, uma outra visão que eu tive também, irmãos, que eu vi uma sala assim, com uma máquina antiga, aqueles rolos de linha bem grande, e aquele homem todo de branco, que era o próprio Jesus, eu temia ele, irmãos, ele tinha uma voz suave, mansa, né, e ele falava assim, minha serva, é assim que eu quero que você se comporte. Aí ele apontava para uma outra moça, que era como se fosse uma referência, para eu ter ela como referência, irmãos. A blusa dela, a manga dela, da blusa vinha até o cotovelo. As saias, ele dizia, 4 palmos abaixo do joelho. O sapato dela, ele dizia, eu permito apenas 2 dedinhos. Então, irmãos, era quase uma rasteirinha, tinha apenas 2 dedinhos de altura naquele sapato, irmãos. Era como se fosse uma rasteirinha. Mas o Senhor dizia, apenas 2 dedos eu permito. Então, irmãos, era bem baixinho, quase uma rasteirinha. E ele dizia, minha serva, não tire a tua sobrancelha, não passe pó no teu rosto. E o cabelo dela estava preso, irmãos, bem preso, assim, bem arrumadinho. E ele dizia, está vendo as unhas dela bem aparadinha? Minhas servas têm que ter as unhas aparadas e não grandes, porque é modos da pomba-gira. Ele dizia, também não pinte as tuas unhas com esmalte branco, ou seja, irmãos, nem base nós servas de Deus devemos passar, amém? E eu acordava, irmãos, daquela visão. E a última visão que eu tive foi agora, depois de mais de 17 anos de evangelho, que foi agora na pandemia, irmãos. Eu vi aquela estrada bem estreitinha e aquele varão vinha como se fosse o meu esposo, irmãos, porque eu sou casada para a glória de Deus, o meu esposo é diácono na IPDA e pastor também, dirige uma obra, mas era como se fosse ele, porém não era ele, era o próprio Jesus, porque nós sabemos que nós somos a noiva, a igreja, que estamos aguardando o nosso esposo, amém? E ele segurava em minhas mãos naquela rua estreitinha, irmãos, e nós descíamos para baixo, um lugar horrível, temeroso, e demônios tentavam agarrar a barra da minha saia, porém ele não deixava e dizia para mim não temer. Eles não tocavam em mim. Quando nós chegávamos naquele lugar horrível, sem vida, irmãos, um lugar horrível, pavoroso, sem vida, não tinha uma plantinha, nada, parecia que não tinha ar, nada, irmãos. E quando nós chegávamos lá, vinha um homem e dizia assim, a sua mãe virá para cá. Irmãos, era o próprio inferno. E eu dizia, por que minha mãe vem para cá? Ele dizia, porque a sua mãe pinta o cabelo e porque a sua mãe vê novelas. Irmãos, a Bíblia diz que nós não podemos tornar um cabelo preto branco e nem um branco preto. Nós temos que aceitar o que Deus nos deu. Irmãos, a Bíblia diz que as cãs, que é os cabelos brancos, é honra para nós, irmãos. E televisão, Salmo 101, versículo 3 diz, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. O salmista Davi diz, irmãos, tire os seus olhos desse aparelho. Esse aparelho não é de Deus. Eu não tenho esse aparelho na minha casa, porque depois dessa revelação, irmãos, nós temos que vigiar e orar. Então, irmãos, né, a minha mãe, ela é de outro ministério da CCB, e eu passei o recado para ela, e a minha mãe passou um processo na pandemia, quase a minha mãe morreu, mas o Senhor deu uma oportunidade para ela, porque se ela morresse no estado que ela estava, nós sabemos que o destino dela seria o inferno. Então, irmãos, são essas as visões que Deus me deu, tem muitas outras, em outra oportunidade eu estarei passando para a igreja, mas irmãos, nós que oramos a Deus, o Senhor não nos deixará confundido, vamos se consertar enquanto é tempo, vamos se santificar, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, amém? Em nome de Jesus eu agradeço essa oportunidade, espero edificar a fé de muitos e que todos nós se consertemos a cada dia em nome do Senhor Jesus.